Já se passaram 372 dias de guerra, e Moscou continua insistindo em seu suposto plano de paz, que, como revelaram gravações investigativas, não passa de uma farsa fabricada pelo Kremlin, exatamente como suspeitávamos. Agora, com uma versão revisada do documento, os enviados russos tentam vender a mesma narrativa, mas as escutas deixam claro, eles não passam de marionetes repetindo velhos argumentos sem novidade alguma. Em um mundo normal, isso já seria um escândalo de proporções históricas, capaz de abalar a administração Trump com consequências graves. Mas vivemos tempos distorcidos, onde até mesmo os assessores mais próximos do governo americano trabalham abertamente a favor de Putin, e agora isso está comprovado. Enquanto isso, a Ucrânia deu um golpe certeiro, destruiu 2 aviões russos de tecnologia avançada direto na linha de produção em Taganrog. Um deles era uma plataforma experimental de armas a laser, o A-60, e o outro, um protótipo de aeronave de reconhecimento eletrônico. A Rússia tenta minimizar o prejuízo alegando que os projetos estavam congelados, mas a verdade é que foram enterrados de vez. Outro alvo atingido foi uma fábrica em Cheboksary, responsável pela produção de antenas para drones Shahed e de componentes críticos para mísseis. Cada ataque ucraniano não só enfraquece a máquina de guerra russa como expõe sua vulnerabilidade. A situação econômica do Kremlin também não anda nada bem. As sanções dos Estados Unidos estão estrangulando as exportações de petróleo, e países como a Índia já anunciaram cortes de 2 a 3 milhões de barris por dia. A China seguiu o mesmo caminho. Para um orçamento russo já em frangalhos, esse é um golpe devastador. No fronte, a ofensiva em Severodonetsk avança a passos lentos. Soldados russos conseguem penetrar na cidade, mas não resistem mais do que 6 horas antes de serem repelidos. Em outras regiões, como Torsk, as tropas inimigas caem em emboscadas da polícia militar ucraniana, que não perdoa desorganização ou insubordinação. Dentro da Rússia, a desesperança toma conta. O governo tenta recrutar qualquer um para o fronte, até mesmo recrutas do Extremo Oriente, que somem ou morrem poucos dias após assinar contratos. Não é surpresa. Os mesmos oficiais que já assassinavam soldados em treinamento agora repetem o padrão no campo de batalha. Enquanto isso, a corrupção e a incompetência seguem intocadas. Para ficar por dentro de tudo isso e apoiar análises independentes, seu engajamento faz toda a diferença. Um like, um comentário ou uma assinatura ajudam a ampliar o alcance do conteúdo, especialmente para quem ainda não conhece o canal. E se quiser ir além, há formas de contribuir financeiramente, como no Patreon, onde assinantes têm acesso a transmissões exclusivas toda semana. Já são 3 semanas seguidas nesse ritmo, e a ideia é manter a qualidade. Outra maneira de apoiar é adquirindo uma VPN, ferramenta essencial para contornar bloqueios e garantir seu direito de acessar informações sem censura. Você provavelmente já viu notícias sobre sites e canais sendo bloqueados na Rússia, mas com uma VPN, você decide o que assistir, ler ou ouvir. Além de proteger sua privacidade, a compra por meio dos links disponíveis ajuda a sustentar este trabalho. E não se preocupe, por enquanto o uso de VPNs ainda é legal no país. Do outro lado do Atlântico, Donald Trump anunciou que seu enviado especial se reunirá com Putin em Moscou para discutir o fim da guerra. Segundo o ex-presidente, sua equipe avançou imensamente nas negociações, com um plano de 28 pontos que, após ajustes, agora enfrenta apenas algumas divergências. Trump destacou que 25 mil soldados já morreram desde o início das conversas e expressou esperança de que o acordo seja finalizado em breve. Paralelamente, o secretário de Defesa dos Estados Unidos, Lloyd Austin, se encontrará com autoridades ucranianas. Mas aqui está o problema: esse tal plano de paz não passa de uma cortina de fumaça. Se Trump só agora está enviando seu representante para conversar com Putin, por que então houve negociações em Istambul, onde a Rússia apresentou uma proposta recheada de exigências inaceitáveis, mesmo após as correções ucranianas? E por que escolher justamente um enviado que, segundo gravações vazadas, atuou como conselheiro informal do Kremlin, orientando como manipular Trump e fechar um acordo favorável a Moscou? As escutas publicadas pelo respeitado Bloomberg revelam conversas entre um assessor de Putin e o enviado americano, onde este último sugere táticas para enganar o próprio presidente dos Estados Unidos. É de arrepiar, um funcionário da Casa Branca dando dicas à Rússia sobre como ludibriar os Estados Unidos. E o pior, documentos russos depois o apresentam como um aliado americano. Quem interceptou essas ligações? Pode ter sido a inteligência dos Estados Unidos, a Ucrânia, ou até mesmo dissidentes dentro do próprio Kremlin.
Não importa, o resultado é uma bomba. Em um país sério, isso desencadearia uma onda de demissões, investigações criminais e até ameaças de impeachment. Mas estamos falando da América de Trump, onde tudo parece de cabeça para baixo. Ainda assim, é difícil acreditar que não haverá consequências. Afinal, as evidências apontam para uma traição clara. O enviado agiu, no mínimo, como cúmplice de interesses estrangeiros. No pior cenário, como um agente infiltrado trabalhando contra seu próprio país. O mais preocupante é que Trump confia cegamente nesse indivíduo, que por sua vez, promove os interesses russos com eficiência assustadora. Agora, tudo depende da reação da sociedade e dos políticos americanos. Vão engolir essa história, ou finalmente agir? Ou será que tudo se resumirá a memes, indignação passageira e esquecimento? No Twitter, as discussões já esquentam, mas o risco é que nada mude. Enquanto isso, o plano de paz sofreu mais alterações, todas em benefício da Rússia. A nova versão até mudou a redação sobre a responsabilidade pela guerra, segundo fontes do RBC. Ou seja, Moscou continua ditando as regras e o mundo assiste. Enquanto isso, a Ucrânia tenta se agarrar a qualquer sinal de esperança, mas as mudanças no plano de paz só reforçam uma verdade incômoda. Moscou não negocia, impõe. As restrições que antes limitavam o contingente russo a 600 mil soldados simplesmente desapareceram do texto, substituídas por palavras vagas que não significam absolutamente nada. Como resumiu um diplomata dinamarquês, agora, o documento não tem mais relação com o termo limitação. É apenas uma cortina de fumaça para disfarçar a rendição disfarçada de acordo. Os Estados Unidos, por sua vez, celebram avanços como se fossem vitórias definitivas. A Casa Branca, em um tweet otimista, chegou a afirmar que houve progresso significativo nas negociações, com a Rússia finalmente sentando à mesa, como se isso por si só não fosse um presente para Putin. O problema? Os pontos críticos permanecem intocados: a adesão da Ucrânia à OTAN, o destino do Donbas e, claro, a ilusão de que Zelensky e Putin se encontrarão para resolver tudo em um aperto de mãos. O próprio Zelensky, aliás, deixou claro que só aceitará conversar após a aprovação final dos termos. Mas quem vai garantir isso? E quando? A resposta é simples: ninguém sabe. E no fundo, isso até que não é tão ruim assim. Vamos ser honestos. Trump, com todas as suas contradições, é o mal menor neste momento. Sim, ele é incompetente, imprevisível e, para muitos, o pior presidente da história dos Estados Unidos. Mas, na prática, sua administração manteve o fornecimento de armas, a inteligência compartilhada e as sanções contra a Rússia, algo que, em um cenário ideal, um líder mais coerente faria com ainda mais firmeza. O sonho de um presidente americano que apoiasse Kiev sem hesitações, que apertasse o cerco econômico até estrangular o Kremlin, infelizmente não passa disso. Um sonho. Então, se Trump é o que temos, melhor segurá-lo onde está. Afinal, comparado ao que a Ucrânia enfrentou no último ano, até mesmo essa versão capenga do apoio ocidental parece um bônus. E não se engane, a ausência de prazos rígidos, a falta de pressão para assinar acordos às pressas, a flexibilidade para negociar. Tudo isso, embora não seja ideal, é melhor do que o desespero de 2022. O cenário atual não é bom, mas também não é o pior. É, como diriam, um meio-termo aceitável, onde a Ucrânia ainda tem margem para respirar. Enquanto isso, na Europa, o novo primeiro-ministro britânico Keir Starmer deixou claro que o continente não vai bancar um plano de paz próprio. A mensagem foi direta: trabalharemos com o que os Estados Unidos propuserem, mesmo que partes sejam inaceitáveis. O essencial é avançar. Starmer ainda destacou os progressos nas negociações, mas não sem frisar os princípios inegociáveis: a soberania ucraniana, o direito de defesa do país e a garantia de que seu futuro será decidido por Kiev, não por Moscou. O jogo, no entanto, continua sendo uma dança entre Washington e o Kremlin. A estratégia ucraniana, a esta altura, parece clara: tornar o plano americano tão palatável para Kiev que se torne indigesto para Putin. Trump, é claro, já começou a culpar a incapacidade de negociar de Zelensky, como se a intransigência russa fosse responsabilidade de quem resiste à invasão. Mas convenhamos, o plano já nasceu inaceitável para o Kremlin, e as conversas vazadas entre diplomatas russos deixam isso explícito. Em uma delas, um assessor de Putin confessa ao medo: eles podem até não aceitar, mas vão dizer que foi tudo acordado conosco. É isso que me assusta. No fim das contas, toda essa encenação de negociações, ajustes de texto e promessas vazias não passa de um castelo de cartas.
Enquanto o Ocidente brinca de diplomacia, quem segura a linha de frente são os soldados ucranianos, aqueles que todos os dias arriscam a vida para que o país continue existindo. E eles não têm tempo para discursos bonitos. Em um apelo recente, combatentes da 10ª Brigada Mecanizada da Ucrânia pediram doações para substituir equipamentos danificados e manter suas operações. A guerra não espera, disseram, enquanto explicavam as dificuldades com transferências bancárias internacionais. Usem P2P, criptomoedas, qualquer coisa que ajude. Precisamos de vocês agora. Enquanto o mundo debate planos de paz, a realidade é cruel. A Rússia está ficando sem dinheiro. As sanções começam a morder de verdade. Em dezembro, as importações de petróleo russo devem atingir o nível mais baixo em 3 anos, com compradores como a Índia recuando por medo de violar as restrições ocidentais. Fontes do setor estimam que as compras podem cair para 500 mil barris por dia, uma queda brutal em relação aos 1,8 milhão de outubro. E não é só isso, para manter seus clientes, Moscou tem sido obrigada a oferecer descontos cada vez maiores, chegando a $7 por barril abaixo do preço de referência. O resultado? A máquina de guerra russa, que já operava no limite, pode ver seu financiamento secar nos próximos meses. Mas não se iluda, enquanto houver um único soldado ucraniano resistindo, Putin não desistirá. E enquanto o Ocidente continuar brincando de diplomacia, a Ucrânia seguirá lutando sozinha com o que tem, com o que consegue e com a esperança de que um dia, o mundo acorde para a realidade. Até lá, a guerra continua. E cada dia sem uma solução real é mais um dia de sangue, de dor e de resistência. A verdade é que a Rússia está sangrando, não apenas em vidas, mas em recursos que já não chegam para sustentar a máquina de guerra. Cada sanção, cada barril de petróleo vendido abaixo do preço, cada drone ucraniano que atinge uma fábrica ou um depósito militar é um golpe no frágil equilíbrio que mantém Putin de pé. O rublo desvalorizado, os cofres vazios e a queda brutal nas receitas do petróleo não são apenas números em relatórios econômicos. São rachaduras no muro que sustenta o regime. E o que acontece quando o império começa a desmoronar por dentro? Ele dobra a aposta. Corta gastos onde pode, menos em armas, menos em salários, menos em promessas vazias para a população, e redobra a repressão onde não pode. As regiões sofrem, as cidades são bombardeadas, e os alvos não são escolhidos ao acaso, são as engrenagens que mantêm a guerra funcionando. Uma fábrica de componentes eletrônicos em Cheboksary, um protótipo de avião de alerta aéreo em Taganrog, terminais de petróleo, usinas de energia. Cada ataque ucraniano não é apenas uma resposta, é um cálculo preciso para estrangular a capacidade russa de continuar lutando. Enquanto isso, o Ocidente assiste como se a guerra fosse um espetáculo distante, algo que não os atinge enquanto o gás ainda flui e os mercados se mantêm estáveis. Mas a Rússia não está derrotada. Está encurralada, desesperada, e um animal ferido é sempre o mais perigoso. Cada dia sem uma pressão decisiva, cada semana sem um embargo real, cada mês sem um apoio concreto à Ucrânia é um presente para Putin. É tempo para ele reorganizar suas forças, desviar recursos, encontrar novos caminhos para contornar as sanções e porque, no fim das contas, ele não tem outra escolha senão continuar. A energia que falta na região de Belgorod não é apenas um blackout. É um aviso. Os drones que atingem alvos estratégicos não são apenas ataques. São provas de que a Ucrânia ainda tem fôlego, ainda tem inteligência, ainda tem a capacidade de levar a guerra para dentro da Rússia. E cada vez que um sistema de defesa aérea falha, cada vez que um depósito de munição explode, cada vez que um oficial russo é eliminado, Moscou perde um pouco mais do controle. Não é uma questão de se a Rússia vai quebrar, é uma questão de quando. E o mundo precisa decidir se quer acelerar esse processo ou continuar assistindo, de braços cruzados, enquanto o sangue continua a correr. Infraestrutura, mas também a alma de um povo que se recusa a se curvar. Cada míssil que explode em Kiev, cada drone que incendeia um prédio em Odessa, cada ataque que deixa famílias sem luz e sem água não é apenas uma tentativa de destruir alvos militares? É uma estratégia calculada para quebrar a resistência ucraniana. E, no entanto, eles falham. Porque a Ucrânia não luta apenas com armas, mas com uma determinação que Moscou nunca conseguirá compreender. Enquanto a Rússia joga seus soldados, muitos deles recrutas forçados, prisioneiros sem treinamento ou mercenários descartáveis em ofensivas suicidas, a Ucrânia responde com precisão cirúrgica. Cada prisioneiro capturado, cada drone abatido, cada posição inimiga repelida é uma prova de que a guerra não se ganha apenas com números, mas com inteligência, estratégia e vontade de vencer.
Os 4 combatentes russos capturados em Mariinka não eram soldados profissionais, mas homens jogados na linha de frente como carne de canhão, sem suprimentos, sem apoio, sem esperança. Enquanto isso, as forças ucranianas os tratam com humanidade, seguindo as leis da guerra, um contraste brutal com a barbárie russa, que usa civis como escudos e hospitais como alvos. Mas a Rússia não desiste. Ela insiste em avançar, mesmo quando cada tentativa resulta em baixas desnecessárias. Em Severodonetsk, as tropas de Putin tentam se infiltrar, explorando cada brecha, cada momento de vulnerabilidade. Eles sabem que se conseguirem se estabelecer dentro das cidades, os combates urbanos darão a eles uma vantagem, e é exatamente isso que a Ucrânia não pode permitir, porque uma vez que a guerra se transforme em batalhas de rua, a superioridade numérica russa começará a pesar. E é por isso que cada metro de território deve ser defendido com unhas e dentes. No fronte de Pokrovsk, a pressão é constante. Os invasores tentam cortar as rotas de suprimento, cercar cidades, sufocar a resistência. Mas a cada avanço russo, há uma resposta ucraniana. As forças especiais, os drones de reconhecimento, a artilharia precisa, tudo converge para um único objetivo: não deixar o inimigo respirar. E quando os russos enviam suas colunas mecanizadas, elas são recebidas não com rendição, mas com fogo. Quando tentam se esconder nas florestas, são caçados. Quando acreditam ter encontrado uma brecha, descobrem que era uma armadilha. A Moldávia, por sua vez, assiste a tudo isso com crescente preocupação. Os drones russos que cruzam seu espaço aéreo não são acidentes, são mensagens. Mensagens de que a guerra não respeita fronteiras, de que a instabilidade pode se espalhar como fogo em palha seca. E enquanto Moscou tenta estender seu caos, a Ucrânia mostra ao mundo que resistir é possível. Que cada ataque russo é uma confissão de fraqueza, não de força. O que está em jogo não é apenas o futuro da Ucrânia, mas o futuro da própria ordem internacional. Se a Rússia vencer, não haverá mais regras. Não haverá mais segurança para os pequenos países, não haverá mais respeito pela soberania, não haverá mais limites para a ambição dos tiranos. Mas se a Ucrânia vencer, e ela vencerá, será a prova de que a liberdade não se rende, que a justiça não se dobra e que nenhum império, por mais poderoso que se julgue, é invencível. O momento de agir é agora. Cada dia de hesitação é um dia a mais de sofrimento para o povo ucraniano. Cada hora de indecisão é uma hora a mais de vantagem para Putin. O mundo não pode mais se dar ao luxo de assistir. É hora de acelerar a derrota russa, de cortar suas linhas de suprimento, de drenar seus recursos, de mostrar que a história não perdoa aqueles que escolhem o lado errado. Porque esta guerra não terminará com um acordo, terminará com a rendição incondicional da Rússia. E quanto antes isso acontecer, menos sangue será derramado. A verdade nua e crua é que a Rússia não está vencendo esta guerra, está apenas prolongando seu próprio colapso. Cada tentativa de avanço é recebida com resistência ucraniana feroz, cada manobra é frustrada pela inteligência tática e pela coragem de quem defende sua terra. Enquanto Moscou insiste em narrativas fantasiosas sobre vitórias estratégicas, o campo de batalha conta outra história, a de um exército exaurido, forçado a operar sob cobertura da noite, em condições climáticas adversas, porque sabe que à luz do dia suas fraquezas são expostas. E o mais revelador? Eles escolhem os caminhos de menor resistência como abutres que só atacam quando percebem a presa vulnerável. Mas a Ucrânia não está apenas resistindo, está se reinventando. A criação de unidades especializadas em drones, como as forças de sistemas não tripulados, é a prova de que a inovação está do lado certo da história. 10.000 voluntários em apenas 25 dias não são números, são pessoas que entenderam que o futuro da guerra não se decide apenas com armas, mas com tecnologia, estratégia e determinação. E aqui está a oportunidade que muitos esperavam. Não é preciso ser um soldado de carreira para fazer a diferença. Se você tem habilidades técnicas, se está cansado de burocracia militar ou de comandantes que não inspiram confiança, este é o seu momento. Não é sobre seguir ordens cegas, é sobre lutar com propósito em uma unidade que valoriza cada vida e cada contribuição. Enquanto isso, do outro lado da linha de frente, a Rússia afunda em sua própria incompetência. Relatos de soldados russos pintam um quadro desolador. Não faltam munição ou equipamentos, mas sim coerência. Em vez de focar no que realmente importa, a eficácia no combate, o comando russo desperdiça tempo e recursos em inspeções mesquinhas, punindo soldados por detalhes irrelevantes enquanto drones ucranianos dizimam suas posições. É a burocracia da morte, formulários em ordem, mas trincheiras vazias. E o mais irônico?
Enquanto seus generais se preocupam com a cor dos emblemas nos uniformes, a Ucrânia está reescrevendo as regras da guerra moderna. E quando se trata de tecnologia, a diferença é ainda mais gritante. Os sistemas de guerra eletrônica russos, outrora propagandeados como invencíveis, revelaram-se frágeis diante da realidade. Não é falta de equipamentos, é falta de preparo, de adaptação, de uma estratégia que vá além da propaganda. Enquanto a Rússia se ilude com narrativas de superioridade, a Ucrânia aprende, evolui e ataca onde dói. Cada drone que sobrevoa as linhas inimigas, cada míssil que atinge um depósito de munição, cada operação que desestabiliza o moral russo é um passo a mais em direção à vitória. A guerra não será decidida por quem tem mais tanques ou mais soldados, será vencida por quem souber usar melhor a inteligência, a tecnologia e a vontade de lutar. E nesse jogo, a Ucrânia já está à frente. O que falta? Pessoas dispostas a se juntar a essa revolução. Se você estava esperando um sinal, este é ele. Não é sobre heroísmo, é sobre responsabilidade. Não é sobre esperar que outros lutem por você, é sobre pegar em armas, ou em um controle remoto, e fazer parte da história. Porque quando a poeira baixar, o mundo lembrará não apenas de quem perdeu, mas de quem teve a coragem de mudar o curso dos acontecimentos. E essa coragem começa agora. Eis a realidade crua. A guerra não se vence apenas com números, mas com inteligência. Cada bomba lançada sem estratégia é um desperdício. Cada voo sem análise é um risco desnecessário. A Ucrânia não pode se dar ao luxo de repetir erros, e não vai. Porque aqui, cada detalhe conta. Cada frequência interceptada, cada ângulo de ataque recalculado, cada dado transmitido em tempo real transforma uma missão comum em uma operação letal. Os sistemas de guerra eletrônica não são apenas equipamentos, são armas vivas que respiram e evoluem. E para que funcionem, precisam de mãos que os entendam, de mentes que os aperfeiçoem, de especialistas que não estejam ocupados cavando trincheiras ou carregando munição, mas sim decifrando padrões, atualizando bancos de dados e antecipando o próximo movimento do inimigo. Porque quando um piloto russo decola, ele não está apenas voando, está testando. Testando se a Ucrânia aprendeu com o último ataque, se ajustou às frequências, se fechou as brechas. E se não aprendeu? Ele volta. E volta. Até que alguém pare de contar bombas e comece a contar vitórias. Mas não é só sobre tecnologia. É sobre pessoas. Pessoas como Kirill, que foi jogado na linha de frente não por escolha, mas por um sistema que trata soldados como peças descartáveis. Um sistema que falsifica documentos, ignora apelos e envia jovens para a morte sem hesitar. Ou como Bogdan, cujo paradeiro é desconhecido porque alguém decidiu que sua vida valia menos que um contrato assinado às pressas. Essas não são exceções, são o padrão. E cada história como essas é um lembrete. A Rússia não está lutando uma guerra. Está desperdiçando vidas. E enquanto isso, do outro lado, há quem ainda acredite que basta fechar os olhos e esperar que o problema desapareça. Mas a história não perdoa quem se omite. Não perdoa quem assiste de camarote enquanto outros pagam o preço. Porque quando a poeira baixar, e ela vai baixar, não serão os covardes que serão lembrados, mas aqueles que tiveram a coragem de agir, de pressionar, de exigir, de lutar. Mesmo que seja com um teclado, uma câmera ou uma voz. A Ucrânia não precisa de heróis solitários. Precisa de um exército de pessoas comuns dispostas a fazer o que é certo. Porque no fim, a diferença entre a derrota e a vitória não está no tamanho das bombas, mas no tamanho da determinação. E essa determinação começa quando alguém decide que não vai mais aceitar desculpas. Quando alguém olha para o mapa e entende que cada centímetro de terra não é apenas um pedaço de solo, é um futuro. E esse futuro está sendo escrito agora. Com cada decisão, com cada ação, com cada um que escolhe não desviar o olhar. Eles querem que você acredite que a justiça foi feita. Que um processo encerrado, um papel assinado, um carimbo no documento são suficientes para lavar as mãos e seguir em frente. Mas a verdade não se apaga com burocracia. A verdade é que enquanto alguém assina despachos em gabinetes climatizados, há vidas sendo esmagadas na linha de frente, vidas de homens que foram arrancados de suas casas sob o pretexto de um contrato, de um dever, de uma mentira chamada serviço à pátria. Eles falam em mobilização, em necessidade, em estratégia. Mas ninguém pergunta aos soldados o que eles sentem quando percebem que estão lutando não por uma nação, mas por uma máquina que os devora. Quando entendem que cada ordem não é um comando mas uma sentença. Quando olham para os lados e veem que não há heróis ali, apenas peças descartáveis em um jogo cujas regras eles nunca escolheram. O que acontece quando esses homens percebem que foram traídos?
Quando descobrem que o mesmo sistema que os recrutou agora os abandona, os silencia, os enterra em valas comuns ou em processos judiciais fajutos. A resposta está nas entrelinhas dos comunicados oficiais, nos olhares vazios dos que voltam se voltam. Está no silêncio das famílias que recebem caixões lacrados e na coragem dos poucos que ousam contar a verdade. Eles querem que você pense que isso é inevitável, que é assim que as coisas funcionam, que não há alternativa. Mas há, sempre há. Porque cada soldado que se recusa a atirar, cada oficial que desobedece uma ordem criminosa, cada voz que se levanta contra a máquina de guerra é um tijolo arrancado do muro da opressão. É a prova de que nenhum sistema é invencível quando as pessoas decidem que não serão mais suas engrenagens. O futuro não está escrito em decretos nem em sentenças de tribunais de ocupação. Ele se constrói com as mãos daqueles que se recusam a obedecer ao medo, com os passos daqueles que escolhem a humanidade em vez da obediência cega, com a determinação daqueles que entendem que a verdadeira vitória não está em conquistar territórios, mas em recuperar a própria dignidade. E essa batalha não é só deles, é nossa. Porque cada vez que desviamos o olhar, cada vez que aceitamos a narrativa pronta, cada vez que nos calamos diante da injustiça, nós também assinamos um contrato com a escuridão. Mas ainda há tempo, ainda há escolha, ainda há esperança. E ela começa quando alguém decide que não vai mais ser cúmplice. Quando alguém entende que a liberdade não é um privilégio, mas um direito que se conquista todos os dias. Quando alguém em algum lugar levanta a voz e diz: chega.